Olá pessoal, tudo bem? Hoje, aproveitando, esse é o primeiro episódio, vamos dizer assim, que eu gravo, né, um vídeo e ao mesmo tempo também a plataforma do Spotify vai estar aí disponível para vocês para o esporte, né? Eu já subi outros dois episódios anteriores para efeito de teste, né? Mas a partir de agora, os vídeos que forem sendo feitos também serão reproduzidos em áudio. Então, para quem está assistindo, para quem está escutando, né, esse episódio vai tratar sobre os maiores trios da história do esporte. Anos atrás eu fiz um vídeo, né, na época, que vai ficar disponível na descrição para vocês, sobre as maiores duplas ou parcerias, da época eu chamei de parcerias da história do esporte, em que eu pude trabalhar com várias modalidades, né, mas acabei naturalmente me concentrando no futebol e no basquete por serem, até pelo fato de realmente essas parcerias funcionarem, né, de modo longínquo e de modo bastante efetivo nos esportes coletivos, mas também evoquei vários outros casos de esportes distintos, seja dos esportes americanos, né, assim chamados, do americano, hockey ou beisebol, e também pude falar ali a respeito do automobilismo, né, notadamente a Fórmula 1, em que as parcerias entre um engenheiro e um piloto, um diretor de equipe, um piloto, às vezes um projetista e um piloto, foram muito efetivas, né? Então, hoje, que nós vamos tratar dos maiores trios da história do esporte, foi necessário, né, naturalmente, que eu estabelecesse alguns critérios para explicar para vocês. Lá também, ó, naturalmente que eu fiz isso, mas assim, para explicar qual que vai ser o conceito de trio aqui para nós, né? Então, não é apenas três colegas de equipe, três pessoas que trabalharam juntos, né? No que vai consistir esse trio, né? Então, vai acabar não sendo incluído a questão do automobilismo, como foi nas parcerias, porque aqui, claro, você pode pensar num grande trio, né? A Ferrari do início dos anos 2000 com o Schumacher, na verdade, era um grande quarteto. Você tinha o Rory Byrne, um grande projetista, o diretor técnico Ross Brown, o chefe da equipe Jean Todt e o Schumacher eram grandes, funcionaram muito bem em conjunto, né? Tanto é que em 96, quando o Schumacher se transferiu para a Ferrari, a ausência do Brown e do Byrne foi muito prejudicial e ele exigiu, né? Trouxe eles todos a partir de 97 para formar o chamado Dream Team ali na época. E de uma certa forma, a parceria do Schumacher com o Barrichello e, né, colocasse ali o Jean Todt poderia ser também um grande trio, e aí nós teríamos também casos como a da Mercedes recentemente, da Red Bull atual, da Red Bull na época do Vettel, a gente poderia colocar assim, então, um piloto, um companheiro de equipe e um chefe de equipe, que foi um grande trio, né? Mas aí a questão principal, e vem para um segundo ponto que eu coloquei, é a ideia de que esse trio, eles, lógico que algum deles sempre vai se sobressair, mas que eles sejam trios uniformes, né? Ou seja, que eles têm um peso e impacto semelhante, né? Que o que tem mais impacto, os outros não deixem de ser grandes contribuintes para esse impacto, né? Então vai ficar de fora, né, a Fórmula 1, outros aspectos do automobilismo que a gente pudesse pensar, né? Por exemplo, Ayrton Senna, Alain Prost e Ron Dennis, vamos dizer assim, ali nos anos 88, 89, né? Seria um caso muito especial na história, foi um caso muito especial na história, mas não vai acabar não entrando por conta disso, né? A gente não tem, nesse caso em específico, um trabalho em prol de um objetivo único, né? O título de construtores ali era mera consequência, então foi uma briga direta, né? Então é uma das maiores rivalidades da história do esporte, para citar outro vídeo que nós já falamos aí também. Com relação aos casos do hockey, do beisebol, do futebol americano, naturalmente que eu pesquisei, né, fui procurar e vi várias menções a grandes trios, né? Mas aqui dois motivos. O primeiro, o fato de realmente eu não ter o aprofundamento necessário para tratar deles, né? Então, acabaria reproduzindo listas, reproduzindo
sites especializados que eu vi, uma menção aqui, outra ali, eu citaria como uma grande, mas prefiro me abster disso. E o segundo ponto é que, de fato, por mais importante, notório e relevante que sejam os esportes americanos, eles continuam sendo restritos ali, né, aos Estados Unidos e eventualmente alguns outros países que o próprio beisebol, por exemplo, ele tem alguns outros países em que é um esporte muitíssimo popular, né? Mas aí vamos acabar indo novamente para o futebol e o basquete, que são esportes coletivos em que grandes parcerias, grandes duplas, mas grandes trios também foram vistos ao longo de todos os tempos, né? E aí, entrando para esse fechamento, essa peneira inicial que é o futebol e o basquete, nós vamos falar, fazer um afunilamento. Então, nesse afunilamento, eu vou fazer algumas regrinhas de corte, né? Essa regrinha de corte vai falar também da quantidade de temporadas, do tempo deles juntos. Nós tivemos excepcionais trios, mas que duraram, às vezes, uma competição, às vezes uma ou duas, no máximo 3 temporadas, né? Não tiveram grande vida, né? Então, esse é o primeiro ponto para nós aí. Nesse sentido, por exemplo, não é apenas, portanto, a questão de um grande trio que foi reunido. Qual foi o melhor trio de todos os tempos? O melhor trio de todos os tempos foi aquele que reuniu o maior número de jogadores na lista dos melhores de todos os tempos desses esportes. Seria uma possibilidade, mas não é por aí que nós vamos trabalhar, né? Então, o próprio basquete, você vai ter ali grandes momentos em que jogadores do mais alto calibre formaram um trio, mas eles eventualmente formaram esse trio por uma temporada, duas, três no máximo, né? Recentemente a gente teve um Brooklyn Nets com Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden, um trio absurdo, né? Mas que não funcionou, durou muito pouco tempo. Voltando lá para antigamente, o Will Chamberlain, quando ele foi para o Lakers, ele formou com Elgin Baylor e Jerry West. Na minha concepção, esses três caras estão entre os 15 de todos os tempos. E o Wilt e o Jerry West entre os 10, né? Então, poderia ser o melhor trio de todos os tempos? Se eu observasse apenas isso, sim, mas eu tenho que levar em consideração que eles jogaram essencialmente um campeonato, todos eles juntos, né? Que foi de 69. 70, o Wilt se machucou, daí em 71 o Wilt voltou, o Baylor já estava mais para lá do que para cá, Jerry West ficou fora um bom tempo, em 72 o Baylor chegou a jogar alguns jogos, mas ao longo da temporada foi só o Wilt e o West. Então esse trio, na verdade, ele não funcionou de verdade, né? No futebol, a gente tem a peculiaridade das seleções, né? No próprio basquete também a gente pode dizer isso. O Dream Team do basquete, ele reuniu o Larry Bird, o Magic Johnson e o Michael Jordan. Mas além de o Larry Bird ter jogado muito pouco tempo ali, né, o Magic jogou mais, mas também não jogou todos os jogos, com toda a sequência, ou com toda a minutagem, né? Foi formado para aquele momento. Tivemos alguns All-Star Games em que tivemos reuniões também desse calibre, mas aí é um jogo, uma pequena competição, um tiro curto. No futebol, da mesma forma. Se você olhar hoje, né, uma seleção brasileira 2002 que reuniu naquela Copa Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo, é talvez um dos maiores trios que já se formou no futebol. Mas eles jogaram uma Copa, né, alguns jogos de eliminatórias, mas o Ronaldo ficou muito tempo fora, né? Ele praticamente só voltou para a Copa do Mundo em 2002. E aí, na sequência, eles jogaram mais um pouco, mas logo o Rivaldo já deixou de ser convocado. Enfim, o que eu quero dizer é que apenas no papel, apenas no nome, eu poderia citar vários trios que tenham sido alguns dos melhores de todos os tempos. O Real Madrid dos Galácticos reuniu ali, né, o Beckham, o Ronaldo e o Zidane. Então, seria também, acredito eu, que um dos poucos casos em que você reuniu jogadores desse nível, né, na história do futebol. O próprio Ronaldo veio para o Corinthians, depois o Roberto Carlos jogou com ele. Então eu poderia jogar mais alguém ali para dizer que foi um trio excepcional, mas
Os dois já estavam no final de carreira, né? Teve aquele Flamengo, que inclusive virou piada, né? Sabe, Romário e Edmundo. O Edmundo e o Romário jogaram juntos no Vasco também depois em 2000, 2001, 99, 2000. Ali você tinha o próprio Juninho Pernambucano. Não sei se ele estava ali já, o Juninho. Acho que sim, né? Então, eu poderia dizer que foi um dos maiores trios da história. Mas a ideia é justamente pensar em bastante longevos, né? Que sejam bastante longevos. Nesse sentido, eu vou fechar então aqui a minha lista, né? Como eu costumo fazer, quando eu falo dessas miscelâneas, eu tento fazer primeiro a peneira e depois a funilagem. Então, eu separo 8, 6, 4, 2. Né? O 8 são duas menções honrosas. No 6 vão ficar outros dois que chegaram muito próximo ali, mas que por alguns critérios acabam sendo eliminados, vamos dizer assim. E aí eu faço uma semifinal. Então, dois trios do futebol, dois trios do basquete, qual deles foi o principal de cada esporte, e desses dois decidir. Se vocês remontarem para o vídeo das duplas, que vai aparecer ao final, vocês vão ver que vai mais ou menos caminhar juntos, né? Os nomes que foram citados nas duplas vão aparecer aqui, mas vai ter alguma mudança na decisão final, porque justamente o fato de ser um trio vai demandar, como eu disse, que esse trio seja uniforme e seja longevo, né? Então tem que ser de esporte coletivo com um nível global. Desse nível global precisa ter uma grande longevidade, naturalmente as conquistas, o brilho, o legado, tudo isso a gente vai falar na decisão final. Mas então dessa primeira peneiragem, eu vou selecionar alguns nomes e um ponto que vai cortar esses dois que vão ser menções honrosas é a questão do tempo em que eles atuaram juntos, né? As minhas menções honrosas, e vai ser para surpresa de muitos, o trio MSN e o Big Three do Miami Heat, né? O trio MSN eu resolvi selecioná-lo porque justamente ele foi muito tempo falado como talvez o melhor trio já formado, né? Não acho que tenha sido o melhor trio, nem mesmo o melhor trio de ataque de todos os tempos. Certamente, se fosse apenas trio de ataque, ele estaria entre os top 3 da história do futebol. Ele está entre o top 3 da história do futebol em trios de ataque, né? Mas eu também penso no trio não necessariamente de uma posição, de uma fase do campo, até porque para essa decisão, vamos dizer assim, entre basquete e futebol, e como no basquete as posições, ainda que existam posições determinadas, mas o jogador ele faz defesa e ataque o tempo todo, né? Eventualmente esses jogadores podem trocar um pouquinho ali e fazer uma função um pouquinho diferente do que aquela pré-determinada, conforme sejam as substituições ou as lesões que venham a ocorrer, um período do campeonato e assim vai. Então, até para ter essa coerência, né, no comparativo de futebol e basquete, eu preciso que esse trio do futebol ele não seja limitado a o ponto do ataque. Eu poderia dizer, por exemplo, vamos dizer, pensar assim, o trio do Barcelona, pensei até em dizer, né, o Messi, Xavi e Iniesta, né? Messi, Xavi e Iniesta, ele respeitaria essa questão de divisões no campo, né? Um é um volante, o outro é um segundo volante, já até mais para meia, e o outro é um atacante, ponta, às vezes faz função de meia, mas joga bem no ataque. Só que aí não é que o Iniesta e o Xavi estejam muito abaixo do Messi, eles estão abaixo naturalmente, mas não é que eles não estejam num nível próximo do dele, mas aí sim eu talvez estivesse sendo um pouco, como posso dizer, eu estivesse talvez negando alguns outros aspectos, né? Porque aquele time, essencialmente, ele era coletivo, né? Então eu poderia pensar num trio mais do meio, né? Busquets, Xavi, Iniesta, de alguma forma, ou eu poderia pensar também em outros momentos do Barcelona, né? Então eu teria vários trios, sei lá, Laudrup, Stoichkov, Romário, um trio formidável, né? Mas por que não Messi, Xavi, Iniesta? Por quê? Vamos colocar assim, primeiro que a segunda fase do Barcelona, o Xavi já deixou de ser tão preponderante.
E vai fazer diferença ali na frente, vocês vão ver, o Xavi e o Iniesta, eles foram uma das maiores parcerias da história, eles foram mencionados lá no vídeo, mas eles, pelo fato de também terem atuado na seleção espanhola, é um fator muito especial para essa dupla, né? Eles cresceram no Barcelona juntos, né? O Iniesta um pouco depois, mas eles também fizeram longa carreira, né, na seleção espanhola. Então, é por isso que eu não vou citar o Messi, Xavi e Iniesta, porque poderia ser um pouquinho enviesada essa escolha, né? Da mesma forma, pensando no Real Madrid, muitos pensariam no BBC em comparação ao MSN, né? Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo como um contraponto. Eu acho que ele é inferior naturalmente ao MSN, mas ele nas conquistas até pode até ser considerado efetivamente maior, né? Se vocês forem ver o número de Champions e tal. Que o MSN conquistou uma Champions League apenas, vamos colocar assim, né? O próprio trio Mágica, né? Que eu falei naquele vídeo sobre o Neymar, eu menciono o trio Mágica, Maradona, Giordano e Careca, mas eles também jogaram muito pouco tempo, acho que 2 temporadas, todos os três juntos, né? Foi mais tempo e é mais lembrado como parceria Maradona e Careca, mas teve um momento em que o Giordano esteve ali junto, foi um grande trio, mas aí também claramente que o Giordano está alguns degraus abaixo, né? Não seria uma comparação justa. Tá? Então seria nesse sentido. E para o Big Three, o Miami Heat, LeBron, Bosh e o Dwayne Wade, é um dos maiores trios já formados, mas pelo fato deles terem durado apenas 4 temporadas, né? O exemplo do MSN, que durou 3 temporadas, também não vai entrar para nós. E a gente poderia pensar em outros grandes trios formidáveis de todos os tempos na história do basquete, que tiveram grande longevidade, mas aí, de repente, foi uma dupla com um terceiro nome como um grande participante, mas que não era do mesmo nível. Eu poderia dizer isso com relação a alguns casos do Boston Celtics, alguns casos do Lakers, né, que teve grandes jogadores, grandes duplas com um terceiro bom nome. Ou é um caso em que você teve um gigantesco trio, mas que um deles, que é do nível mais alto, não estava no mesmo estágio de carreira do outro. Exemplo, pensar no trio Magic, Kareem e James Worthy. James Worthy, ele é subestimado pra caramba, ele é um jogador gigantesco, tanto é que ele foi MVP das finais, ele jogou com o Michael Jordan na North Carolina e ele era o principal jogador, é importante lembrar disso, e não o Jordan. Mas você tem um Kareem que teve a década de 70 inteira dominando, sendo MVP e tudo mais, mas sem as conquistas coletivas em grande nível, né? Inclusive, muitas vezes sem classificar para os playoffs. E aí surge um Magic, que claramente era o principal jogador do Lakers, ainda que o Kareem tenha tido excepcionais momentos, né? Ali nas temporadas de 82, 80, 85, né? Que o Lakers foi campeão. 85, o próprio Kareem foi eleito MVP das finais. Eu acho até meio questionável, que seria o Magic, na minha visão, mas ele foi formidável, né? Em 80, que ele estava em grande nível, mas ele se lesiona, e o Magic tem talvez a maior atuação em um jogo de finais de todos os tempos. Então eu acho que o fato do Kareem já não ser o grande líder ali, né, seria prejudicial de chamar um dos maiores trios da história do basquete. Ele é um dos maiores trios, me corrigindo, mas para essa afunilagem final eu vou acabar tirando, né? Então, as minhas duas menções honrosas, para resumir tudo isso, é o MSN e o Big Three do Miami Heat. Então, nós vamos agora para os seis e dizer quais dois, um do basquete e um do futebol, que eu vou tirar, né, mais por conta dos próximos, né, ou seja, que os próximos ainda um nível mais elevado do que propriamente erros ou faltas, falhas deles. Mas eu vou citar aqui então os dois trios que ficaram ali na rabeira para chegar para essa final, mas acabaram não entrando nessa semifinal, digamos assim. Vai ser no futebol o trio Dennis Law, Bob Shelton e George Best. E no basquete, o trio Draymond Green, Stephen Curry
e Klay Thompson. Começando pelo futebol. Quando eu falo em uniformidade, que é preciso ter uma uniformidade nesse trio, é um caso muito interessante, né? Eles têm uma estátua lá, eles são The Whole Trinity, Santíssima Trindade do Manchester United. Então isso já é um ponto bem importante. O Manchester, que sempre foi um clube gigantesco, mas a partir dessa fase em que ele dá um salto de qualidade maior ainda, né? Ele começa a almejar ser o maior clube inglês. Ele vai dividir a partir de então com o Liverpool, né? Hoje o Liverpool claramente está mais consolidado historicamente do que o United, mas houve vários momentos da história em que o United esteve acima do Liverpool e pleiteou, inclusive, foi uma pequena período, foi o maior clube do mundo, né? Mas isso deve-se muito a esses caras, a esses três: Denis Law, escocês, Bob Charlton, inglês, e o George Best, norte-irlandês. O que já dá uma dica para nós aí na sequência de por que eles vão ficar abaixo dos próximos dois trios. Mas a questão é que o Law, o Charlton e o Best, os três são bola de ouro, né? Os três têm uma bola de ouro. Denis Law tem a bola de ouro de 64, Bob Charlton de 66 e o George Best de 68, né? Aquela revisão famosa da France Football diz que tiraria a bola de ouro do Denis Law em 64 e passaria para o Pelé, né, se ela fosse assim hoje. E teve também a questão do Luís Soares, outro Luís Soares Miramontes, espanhol, que ganhou a Eurocopa com a Espanha, né? Então, de repente, talvez por alguns dos critérios adotados posteriormente, pudesse mudar essa bola de ouro e não ser do Denis Law. Mas o fato é que é dele e basta dizer para vocês dois números, né? 30 gols em 30 jogos no campeonato inglês e 46 gols em 42 jogos na temporada 63-64. Portanto, o cara jogou demais, jogava demais e jogou demais nesse período. Bob Charlton, pouco precisa ser dito, né? Se por um lado aquela Copa de 66 é muito questionável, sobretudo pelas ações de bastidores que favoreceram a Inglaterra, por outro, você não pode negar o que esse homem jogou, tanto no torneio quanto na carreira, né? Ele jogou uma enormidade aquela Copa, jogou uma enormidade ao longo de sua carreira, é um dos grandes jogadores da história do futebol, possivelmente 25 de todos os tempos, eu colocaria ele facilmente, né? Enfim, e ganhou a Bola de Ouro de 66 e foi sempre mencionado nas Bolas de Ouro nesses anos que circundam aí o 66. E o George Best, chamado às vezes de quinto Beatle, a famosa história de que o Pelé deixou um recado para ele quando ele estava para morrer, um abraço do segundo melhor jogador de todos os tempos. Ele é um Garrincha de Manchester, né? A alegria do povo. E, infelizmente foi vencido, né, pelo álcool. Então a própria carreira dele em alto nível dura muito pouco, vamos dizer assim. Antes dos 30 anos ele já não atuava mais no altíssimo nível, mas no período que ele atuou no altíssimo nível foi o período em que ele esteve junto com esses dois caras aí. E eles ganharam uma Champions em 68, ganharam campeonatos ingleses e ganharam a Copa da Inglaterra e também a Supercopa da Inglaterra. Então, é um dos maiores trios de todos os tempos, né? Repito, eles vão ficar fora aí dessa listinha final por conta dos próximos que eu vou mencionar. E no basquete da mesma forma, né? Quando eu fiz o vídeo das parcerias, eu citei apenas como exemplo o Thompson e o Curry. Mas eu entendia que até porque naquele momento, salvo engano, o Thompson estava fora, ele fica um tempo fora, ele volta e fica mais tempo fora. 2 anos, mais ou menos, da lesão. Então, até por isso eu tive esse cuidado, mas já é fatalmente uma das maiores parcerias da história do basquete e uma das parcerias mais peculiares, porque eles, ainda que o Curry tenha uma ação de jogo maior, né? Ele tem mais infiltração, ele tem mais assistências, né? Roubadas de bola, eventualmente. É um jogador mais completo, mas eles essencialmente jogam da mesma maneira, né? E são os Splash Brothers não à toa, porque são grandes
arremessadores de três, né? Curry certamente o melhor de todos os tempos nos 3 pontos, e o Klay Thompson um dos 4 melhores de todos os tempos nos 3 pontos. Então, você ter os dois caras com características tão próximas e de alto nível tão alto nessa posição é um feito raro, né? E o Draymond Green, ele junta com eles, ele também é um grande arremessador de 3 pontos quando necessário, né, pela característica, mas ele é aquele jogador que ele é o verdadeiro líder desse time, né? Ele é o ele às vezes ele passa do limite ali da ética, né? Ele é um jogador sujo muitas vezes, mas ele é um grande líder realmente, jogador completíssimo, ele tem muitos triplos duplos com pontuação baixa, né? O que é muito interessante. Então, o cara que tem vários triplos duplos com 10 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. Por aí você vê como é um jogador completo também. Foi fundamental, foi muito importante em todos os 4 títulos que eles já conquistaram, né? Quatro títulos que eles conquistaram: 15, 17, 18 e 22. E, em último caso, também podemos dizer que aquela gigantesca virada dos Cavaliers de LeBron James em 2016 se deve muito pelo fato dele ter sido suspenso na partida 6, né, para a partida 5, a 5 e 6, eu não me lembro agora se foi na 5, acho que foi para 5, né? Ele foi suspenso, então essa ausência dele impactou muito naquela série. Poderia muito bem ter fechado mais cedo, como fechou em 15, como fechou em 17, e mais ainda em 18, né? Com os três juntos. Perde em 19, né? Para os Raptors, também por conta da lesão aí do Durant, né? Mas voltam a ganhar 22. Então, são 4 títulos, é um trio bastante forte, mas eles vão ficar abaixo dos outros dois por motivos que vocês vão entender. Primeiro, das funções de todos os três, né? Ou seja, como eu disse, o Thompson e o Curry, ainda que eles tenham algumas características diferentes, eles essencialmente executam um tipo de jogo de basquete. E o Draymond Green, ele é completíssimo, mas ele não é tão efusivo, tão efetivo, não desequilibra tanto no ponto ofensivo, né? Porque os outros trios que eu vou mencionar, essas questões vão estar bem claras, né? De um lado, as funções bem distintas, do outro, esse rodízio maior entre eles. Beleza? Então, esses dois trios mencionados vão ficar de fora por conta dos próximos que eu vou mencionar. No futebol, vou citar aqui o trio Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard, e no basquete, Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Esses dois vão ser os vice-campeões das respectivas modalidades nos trios. Quando eu falei das parcerias, eu citei Jordan e Pippen como a primeira, né? Mas aqui ele vai ficar em segundo, por quê? E deixa eu me explicar para vocês, basicamente pelo fato de que esse trio durou 3 anos. Esse trio efetivamente durou 3 anos, 96, 97 e 98. E foram campeões de todos os 3 anos, é bom lembrar. É verdade. Então, aí você já vê a potência desse trio. Se esse trio tivesse durado mais tempo, como é o caso da parceria de Jordan e Pippen, que durou 11, né, 11 temporadas, começou em 87/88 e terminou em 97 e 98. Então, 11 temporadas inteiras eles jogaram juntos, tirando naturalmente ali o hiato, né, do Michael Jordan 93, 94. Então, foram 10 temporadas e ele voltou ali no meio. 9 temporadas completíssimas, quase 10. 10 playoffs em 9 temporadas, vamos colocar assim. E é interessante que tem a frase do Michael Jordan em 95, quando eles são eliminados pro Orlando Magic, né, na semifinal da conferência. O Jordan diz: estamos a um Dennis Rodman das finais de conferência, ou das finais da NBA. Então ali ele fez esse papel para trazer o Dennis Rodman. Semelhantemente ao que o Green fez lá no Warriors para trazer o Kevin Durant para 2017, né? Ele chama o Kevin Durant logo após a derrota para os Cavaliers e tal.
E o Jordan fez esse papel trazendo o Dennis Rodman, que era um cara muitíssimo bem sucedido, foi um cara muitíssimo bem sucedido em outras equipes também, é importante lembrar disso. Ele é bicampeão da NBA pelos Detroit Pistons, né? Então, essencialmente, por que que não vai ser o maior trio da história do basquete, da NBA? Por conta de ter sido um período limitado. Então, até por uma razão de coerência, não posso dizer que o maior trio da história da NBA é um trio que durou 3 temporadas. Porque aí eu poderia citar qualquer combinação, por exemplo, do Boston Celtics do Bill Russell. O Bill Russell, ele foi o cornerstone, ele foi o cerne de todo o tempo ali, no final dos anos 50 até o final dos anos 60. Notadamente com o Sam Jones, mas um dado tempo também com o Bob Cousy, armador, e posteriormente com a entrada do John Havlicek. Então chegou a ter um grande trio, um gigantesco trio que foi Havlicek, Sam Jones e Bill Russell. Ganharam todos os campeonatos, ganharam mais campeonatos do que o Dennis Rodman e o Jordan e o Pippen, né? Eles não ganharam 3 seguidas, eles ganharam 4 seguidas. Acho que com esses 3 foram 4 seguidos. 63, 64, 65, 66, consecutivamente, portanto já sobrepõe, né? O Bill Russell com o Bob Cousy e depois com o Sam Jones poderia formar outra combinação, outros títulos tantos ali, né? 59, 60, 61, 62. Enfim, não é apenas isso. É isso que eu quero deixar claro. Mas o Jordan, Pippen e o Rodman, eles foram extremamente importantes, eles fizeram uma marca de uma época. Poderia, claro, há argumentos que colocassem eles no primeiro lugar, sim, mas eu vou deixar eles abaixo no próximo trio que eu vou mencionar. E no futebol, o Marco Van Basten, o Ruud Gullit e Frank Rijkaard também poderiam estar em primeiro, até pelo fato deles terem jogado juntos pela seleção holandesa e ganhado aquela Eurocopa de 88, né? Então aí é um trio que foi bicampeão da Champions League juntos, ganhou campeonatos italianos e que ganhou uma Eurocopa. Na Copa de 90, por exemplo, esse trio já sucumbiu, né? Na própria Euro de 92 também. Em dado momento, 92 para 93 em diante, o Marco Van Basten praticamente, infelizmente, fora de jogo, né? O Basten e o Rijkaard chegaram a jogar juntos também em clubes antes do Milan. O Gullit jogava na outra força holandesa, mas entre 87 e 88 em diante eles praticamente formaram juntos. Então é um dos maiores trios e é um trio que também tem essa combinação. O Basten um centroavante, o Gullit aquele meio atacante, segundo atacante, e o Rijkaard às vezes ele jogava até mais defensivo, mas também podia ajudar muito na chegada no ataque, então ele também é conhecido por isso. Trio holandês, né? Um período em que você só podia ter 3 estrangeiros ali no campeonato italiano, então marcou muito isso. Um time italiano com 3 holandeses, e os 3 holandeses é que eram os melhores jogadores daquele Milan. Daí tinha toda os outros clubes, né? O Napoli dos sul-americanos, a Inter dos alemães, a Juventus do um francês, um dinamarquês, né? A elite maior ali. Então ficou muito marcante. Então, naturalmente, eles poderiam ser aí para nós também os melhor trio de todos os tempos. Mas todos esses 2 trios vão ficar abaixo de outros 2 trios que eu vou mencionar agora, sobretudo por conta da longevidade, né? Dos complementos, mas sobretudo por conta da longevidade. Então, no basquete, o maior trio da história do basquete é formado por Emmanuel Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan. Se você olhar apenas assim, você vai pensar que, pô, o trio do Jordan, Pippen e Rodman é maior do que esse. Na verdade, não é. Também como trio, nem mesmo como trio. A questão é que o Jordan, como ele é um dos 2 ou 3 melhores de todos os tempos, é, parece que há um desequilíbrio, mas o Tim Duncan também está na lista dos 10 de todos os tempos. E se você olhar apenas por carreira, Parker e Manu versus Pippen e Rodman, sinceramente eu não sei se Pippen e Rodman estão acima. São todos os 4 muito vencedores, né? Todos os 4 gigantes, é claro, né? Mas esse trio do San Antonio Spurs, eles venceram
os campeonatos juntos, né? Eles venceram os campeonatos de 2005, 2007 e 2014, fizeram a final de 2013. Em 2003, o Duncan é campeão, assim como em 99, mas ali, salvo engano, o Manu não estava, nem o Parker. Eu posso até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que chegaram um pouquinho depois. Porém, em 2005, o Manu foi provavelmente o melhor jogador aí das finais, né? Foi o principal. O prêmio foi para o Tim Duncan, mas muitos defendem que o Manu, na verdade, foi o melhor ali. E o Tony Parker efetivamente ganhou o MVP das finais de 2007. O que não aconteceu com nenhum dos dois, Pippen ou Rodman, no período dos Bulls. É verdade, eu também defendo que o Rodman foi o grande MVP das finais de 96. Então, mas de todo modo, nenhum dos dois venceu isso, né? Então, o Jordan, ele era claramente um jogador maior do que os dois, né? Não apenas em carreira, que daí é óbvio, mas no jogo ali, né? Todas as temporadas, ele concentrava muito mais o jogo. No caso dos caras do Spurs, não, né? Isso era bem dividido, um respeitava o outro nesse sentido. E é importante também a gente dizer da questão do estilo de jogo. O Spurs ele foi durante um bom tempo uma espécie de um Barcelona no basquete. Ele criou um estilo de jogo com o seu técnico gigantesco Popovich, né? O Jackson estava no basquete ali estava no time dos Bulls, sim, mas o Phil Jackson a gente sabe que ele venceu pelos Lakers em dois contextos diferentes, venceu pelos Bulls, sem Rodman, com Rodman, então não é tão esse diferencial. O Manu, o Duncan e o Parker, eles fizeram parte de todo o planejamento dos Spurs, que começou a vencer na metade dos anos 90, final dos anos 90, e com eles chegou nesse patamar. E, independente de qualquer coisa, é o trio com o maior número de vitórias na história da NBA. A quantidade de jogos vencidos por eles mostra que se trata de um trio de uma longevidade e um sucesso absolutamente enorme. Então, por isso, na minha visão, é o maior trio da história do basquete. E qual é o maior trio da história do futebol? Lá no vídeo das parcerias, eu coloquei como a maior parceria do futebol, mas não como a maior dos esportes. Porém, aqui vai chegar também novamente para essa final. Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, e aqui nós vamos colocar Paco Gento, Francisco Gento. Ah, mas pô, eu não conheço esse Gento. Me desculpe, se você não conhece, não lembra, o problema não é do Gento. O Gento é o único jogador todos os tempos a ter 6 Champions League no currículo. Pelé é o único jogador a ter 3 Copas do Mundo no currículo e o Gento é o único a ter 6 Champions League no currículo. Ele venceu todas as 5 consecutivas com o Di Stefano e venceu a sexta em 1966 em parceria com o Puskás. O Di Stefano já havia saído, né, do Real Madrid, estava no Espanyol e logo na sequência iniciaria sua carreira como técnico. Mas o Gento começou com o Di Stefano no Real Madrid. Então, lembrando que o Puskás ele vai para o Real Madrid em 58, né? Teve todo aquele período de suspensão, banimento do esporte por conta da União Soviética, Hungria e tudo mais. Então, é só a partir de 58 que ele consegue formar e, de cara, a parceria milagrosa, quase assim, né? Do Puskás e do Di Stefano. Eles ganham juntos 59-60, as Champions League de 59-60. E o Puskás permaneceria e ganharia também a de 66. O Gento entra no Real Madrid no mesmo ano do que o Di Stefano, ou um depois, mas acho que na mesma temporada, 53, 54, e foram juntos todo esse tempo. O Gento teve anos em que ele era o principal artilheiro. E esse trio, infelizmente, nós não vimos na Copa de 62 esse trio funcionar, né? O Di Stefano se machuca ali, o Puskás havia recém-aderido à seleção espanhola, o Stefano já havia muito mais tempo aderido. Inclusive na classificação para a Copa ele faz gols e tudo mais. Adianta também. Então é um trio que a história nos privou, né, de que víssemos esse trio jogar juntos, né? Foi apenas a fase de grupos. A Espanha foi afanada ali pela seleção brasileira, mas infelizmente, né, o Di Stefano se machucou naquela preparação e fomos privados disso. Mas o fato é que esse trio, né,
parceria de Stefano e Gento durou 10 anos no Real Madrid. Parceria Puskás e Gento durou 8 anos. A parceria Puskás e Di Stefano durou 5, 6 anos. E nesse mesmo tempo, portanto, o trio Gento, Puskás e Di Stefano funcionou. Eles tinham, às vezes, alguma barreira ali, né, no Campeonato Espanhol, perdiam para o Barcelona algumas vezes, mas o fato é que não houve trio de ataque, principalmente, falando agora, maior do que esse, né, votado eventualmente pelas grandes especialidades aí das revistas e tudo mais, é o maior trio de ataque, porém é um trio completo, completíssimo na história do futebol. E é com eles que o Real Madrid alça-se à posição de maior clube, maior, na verdade, não apenas o maior clube da história do futebol, porque isso seria muito pouco para dizer do Real Madrid. Eu fiz um vídeo, a maior equipe da história dos esportes, sobrepondo a Ferrari, sobrepondo a seleção brasileira e quaisquer outras que sejam. Então, se o Real Madrid é a maior equipe da história dos esportes, é por conta do que esses caras fizeram, né? Por conta do que eles produziram ali, 5 Champions League seguidas, e posteriormente, quando criado o Mundial, eles venceram o primeiro Mundial, e por ali, mais alguns anos depois, mais uma sexta Champions League, vencida com apenas Puskás e Gento, né? Mas 6 Champions League é o que o Liverpool tem, 6 Champions League é o que o Barcelona não tem, o Bayern agora conseguiu, então eles conseguiram isso lá nos anos 60. Por questão de coerência, então, o maior trio da história dos esportes é formado por Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás e Francisco Gento, Paco Gento. A maior equipe da história dos esportes deve a esses 3 nomes. No basquete, o maior trio é Manu, Parker e Duncan, mas também, por razão de coerência, se os Spurs não têm o tamanho, né, de maior equipe do basquete, não poderia colocá-los como maior equipe maior trio da história dos esportes, mas foi a maior do basquete, na minha opinião. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.